Nós estamos no mês da família aqui, celebrando o mês de maio, o mês da família, e tivemos um bate-papo sobre família na terça-feira. E esse estudo de hoje, e esse estudo sobre família, eu quero fazer de uma maneira assim bem participativa. Sabe por quê? Porque, em se tratando de família, todos nós temos experiências familiares. Todos nós temos e convivemos e vivemos em família e fazemos parte de uma família, né? Então, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Eu gostaria de contar com a participação de vocês, a opinião, o acréscimo, aquilo que vocês têm para dizer. Então, eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que vocês já se manifestassem aí, dando algumas respostas, dando o parecer de vocês, para que a gente possa desenvolver o nosso tema de família, naquilo que foi preparado aqui. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é uma família feliz para você? O que é uma família feliz para você? Quem gostaria de falar alguma coisa aí? Na sua visão, o que é uma família feliz? Fala, Lilian, pode abrir o microfone e falar. Está com o microfone fechado. Isso. Tá. Família feliz é uma família unida e com os filhos em volta da mesa, no almoço, no jantar, todo mundo junto, unido. Maravilha, ok. Uma união. Um pensamento em Jesus. Amém. Joia, Lilian, obrigado. Vamos lá, mais alguém. O que é uma família feliz para você? Um de cada vez, tá? Um de cada vez. Quando vocês todos... Eu sempre fico preocupado quando eu faço isso. Todo mundo querendo falar junto, igual vocês estão querendo falar agora, dá um congestionamento aqui no Zoom. Então, tem que ser um de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Quem vai ser o próximo? Eu penso bem parecido com a Lília. Eu acho que uma família unida, onde cada um pensa no outro, cada um se ajuda um ao outro, tá sempre, sabe? Eu falo assim, essa união não só fisicamente, mas, sabe, no pensamento, onde você está ali, que você liga, você se preocupa, de que cada um junto, estar junto. Eu acho que isso faz parte, para mim, representa... me lembro muito a minha, né? A família feliz. Eu acho que sim. Problemas vão ter, não quer dizer que família feliz não vai ser uma família que não vai ter uma discussão, um problema, porque eu acho que isso vai acontecer em qualquer família, entendeu? Mas onde o amor, onde o respeito, onde a cumplicidade, a união, e principalmente, né, a fé, que estejam ali todos reunidos no mesmo objetivo, sabe, com o mesmo pensamento, o mesmo alvo. Eu acho que isso seria, resumindo, né, a família feliz. Beleza? A Sueli tinha levantado a mãozinha. A Sueli quer falar? Pode falar. Não, bem. A Regina abriu aí o microfone, então a Regina quer falar também. Depois, se a Sueli quiser, ela fala. Fala aí, Regina. É que parece feliz, uma coisa tão simples, e na hora que a gente pensa que é uma família feliz, a gente fica, né, de coisa. Eu acho que uma família feliz, ela tem que ter harmonia e tem que ter uma paz, né, dentro do lar, né, de que paz, ainda que haja, às vezes, alguns contratempos e tal, mas que isso não nos deixa abalar e que a gente sempre tem um respeito pela individualidade do próximo, né, seja do marido, filhos, e juntando o que a Isabel falou e o que a Raceli falou de união, de preocupar-se com um com o outro. E eu penso que feliz, sim, que é o desejo de, quando fora, é o desejo de você voltar, né, para casa. Oxe, vou voltar para casa, vou voltar para o meu lar, voltar aqui com a minha família. Porque tem muitos que, assim, nossa, eu vou voltar para minha casa, que ambiente pesado que é. Né? Quando a gente tem o desejo de voltar, é porque você
né, ser um lar harmonioso e você se sente feliz aonde você está. Porque tem algumas famílias que não sentem isso, né? Preferem estar em qualquer lugar, menos voltar para casa. É verdade. Mas alguém quer falar alguma coisa? Muito bem. Então vamos lá, daqui a pouco vocês vão responder outras perguntas, né? Olha só, gente, tudo isso que vocês falaram sobre família, né, é a expressão de cada um. Cada um de nós vamos ter as nossas concepções pessoais do que é uma família feliz. Cada um de nós vamos ter aquilo que nós almejamos na nossa particularidade, aquilo que vai fazer e trazer a felicidade para a nossa casa. Uma coisa é certa, a Bíblia diz, no Salmo 127, o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Uma coisa é certa, quando nós olhamos este versículo, este salmo, nós devemos entender uma coisa, que se nós não tivermos o fundamento de Cristo em nossas casas, não é que uma pessoa, não é que uma família que não sirva ao Senhor, ela não vai ter felicidade. Não é que ela não vai usufruir de felicidade, não. Existem famílias harmoniosas, existem famílias unidas que não são nem cristãs, não é verdade? Existem famílias que elas não conhecem a Deus de uma forma pessoal, de uma forma real, né, na sua vida pessoal, como família. São pessoas... Os ateus podem e têm famílias felizes também. Então, isso é muito importante a gente colocar. Mas a Bíblia deixa claro o seguinte, que a verdadeira felicidade, aquilo que traz a sustentação real para toda a família, está na própria pessoa de Deus. E é isso que nós devemos entender, que a felicidade que existe fora da pessoa de Deus, ela é geralmente uma felicidade temporária, circunstancial, né? E às vezes não... E o pior, ela não é eterna. Ela é simplesmente daquele momento, daquilo que se vive, daquilo que está se experimentando. Isso é bom? É. Mas nós devemos entender que existe uma felicidade muito mais profunda em Deus e que nós devemos buscá-la de todas as maneiras, que nós devemos buscá-la de todo o nosso coração. E quando a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, quer dizer o seguinte, que não adianta a gente tentar construir nada sem que a gente coloque Deus em primeiro lugar. Essa é uma ótica muito importante para nós cristãos. Essa é uma ótica muito importante. Por quê? Porque a gente hoje tem questionado exatamente isso. As pessoas questionam assim, mas então quer dizer que só o cristão vai ser feliz, só a pessoa que busca, que conhece a Jesus como Salvador, é que vai ter um lar harmonioso e feliz? Eu falo, não. Nós temos isso. Só que de uma maneira completa, de uma maneira integral, inteira, só na pessoa de Jesus. E entendendo que, quando nós confiamos e edificamos a nossa vida, a nossa família na pessoa de Jesus, isso nos poupa um grande trabalho. Por quê? Porque a Bíblia fala que é o Senhor quem trabalha a nosso favor. É Ele quem nos molda, é Ele quem vai fazendo aquilo que é necessário para que a gente permaneça. E lembrando o seguinte, eu gosto muito dessa passagem, aquela história, a parábola que Jesus contou, quando ele fala sobre aquele que ouve a palavra e a pratica, e aquele que ouve e não pratica, que constroem casas. As casas são semelhantes. Olhando as duas casas, quando Jesus fala sobre essas casas, as duas casas são exatamente iguais. Uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. A aparência dessas casas é igual. A felicidade que tem dentro dessas casas é igual. A estabilidade aparente dessas casas é igual. Mas quando vêm as tempestades, quando vêm as lutas, quando vêm as provações, somente aquela que está alicerçada na rocha, somente aquela que está alicerçada na rocha permanece em pé.
se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Olha como é que uma coisa tem a ver com a outra. A edificação é na rocha, no próprio Senhor Jesus. O Senhor edifica a nossa casa nele mesmo. Nele mesmo. Ele é a base da sustentação daquilo que a família, onde a família se levanta. Então, as famílias são felizes? São. As famílias existem. Mas, quando vem dificuldades, quando vem provações, quando vem lutas, quando vem vendavais e terremotos, permanece de pé a família que está alicerçada em Cristo. Permanece ali, vamos dizer assim, perfeita, aquela família que está construída sobre a rocha. É isso que nós devemos entender. Então, amados, quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar em uma coisa. Como cristãos que somos, como crentes que somos, como pessoas que estão buscando conhecer o Senhor, como estamos fazendo, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de sermos exemplo como família. Vocês concordam com isso? Eu gravei algumas pastorais, algumas devocionais essa semana, que vai sair, porque eu estou falando sobre família. E eu gravei algumas devocionais essa semana, que vai sair para a semana que vem, algumas coisas já tratando desse assunto, mostrando o seguinte, nós como famílias cristãs, nós como famílias que professamos a fé em Cristo Jesus, qual é a diferença que nós estamos fazendo neste mundo como família? Como família. O que eu estou trazendo de diferente para este mundo como família? Sabe, é claro, irmãos, quando a gente fala de família, a gente pensa em muitas coisas. Por exemplo, a minha família hoje, a minha família direta seria eu e Elisângela. Por quê? Porque a minha filha casou e formou uma nova família. Claro que eu considero eu, Elisângela, a minha filha, o meu genro, minha neta, é a minha família direta, vamos botar assim, né? Não estou aqui falando dos meus irmãos, da minha mãe, cunhada, nada disso. Estou falando aqui da família direta. Só que hoje, quando eu olho para o que a Bíblia diz, a minha filha fez aquilo que a Bíblia ensina a fazer. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e será com ela uma só carne. No caso, usando essa paráfrase, a minha filha se uniu ao seu marido, se tornou com ele uma só carne e formou o quê? Uma nova família. Uma nova família. Então, a minha família hoje, quando eu olho, sou eu e Elisângela. Essa linda mulher que Deus me deu, ela passou aqui do lado, eu aproveitei e fiz a média, né? Vocês viram? Olhei aqui para o lado, ela apareceu aqui, eu já, né? Garantindo aí o afago. Então, olhei e já falei, essa linda mulher, porque é verdadeira. Então, olha só, quando a gente pensa nessa questão de família, a gente tem que pensar o seguinte, como viver essa realidade? Porque os filhos crescem, né? A gente estava conversando com a Isabel e a Alice, né? A Alice estava ali. A Alice está ali do lado, bonitinha, novinha, né? A Isabel e o Tiago ainda têm controle sobre ela. O Tiago e a Isabel ainda são aqueles que são os tutores dela. São aqueles que a governam no sentido de decisões ainda. Mas a Alice vai crescer. Ela vai se tornar uma pessoa adulta independente. Ela vai fazer escolhas. E essas escolhas vão atingir a família da Isabel e do Tiago. Essas escolhas vão fazer parte desse universo familiar. E quando a gente pensa em família feliz, é difícil a gente ser feliz imaginando um filho infeliz, não é? É difícil a gente imaginar a gente sendo feliz quando alguém que a gente ama da nossa família não está bem. Isso nos atinge de uma maneira muito forte. E aí a gente fica sempre sofrendo. É por isso que eu falo que a questão familiar é uma questão tão delicada e tão grande, porque nós sempre estamos envoltos em problemas familiares.
Nós sempre estamos envolvidos em alguma situação familiar que nos atinge. E é por isso que nós precisamos, então, entender como nós devemos agir em nossas famílias para termos famílias abençoadas, famílias felizes, famílias estruturadas, famílias que estejam edificadas sobre a rocha, de forma tal que as tempestades, como a Isabel também colocou aqui, problemas vão acontecer. Irmãos, não existe uma família que não tenha problema. Não existe. Não existe uma família que não tenha uma dificuldade. Eu sempre brinco, né, falando o seguinte: toda família tem uma tia que fala demais. Ah lá, já começa a balançar as cabeças, né? Toda família que tem muitos irmãos ou irmãs tem um cunhado folgado. Toda família, irmãos, toda família é assim. Olha, família que tem muitos irmãos, sempre tem um que é como diz assim, o filhinho preferido. Não tem? E, geralmente, quando alguém fala assim, não, não tem, é porque esse é o filhinho preferido. Geralmente, quando se a Regina, no meio, né, da Dulcineia, da Deise, e começar a falar assim, não, da Adriane, não, não tem filhinho preferido, todos são iguais, é porque ela é a filhinha preferida. Porque os que não são vão dizer que tem. Vão dizer que tem. Não é assim, Lilian? Todo mundo, a gente sempre sente assim. Irmãos, são coisas normais, são coisas que acontecem em família. É a nossa situação familiar, mas nós podemos trabalhar com isso para termos um lar, para termos uma família verdadeiramente abençoada e feliz e harmoniosa, como nós falamos aqui. Para isso, nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira delas está escrita em Tiago, capítulo 1, 25. E olha que nós não estamos estudando o livro de Tiago hoje. Mas ele diz assim, não seja ouvinte negligente, mas sim operoso praticante. Amados, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que viver na nossa casa aquilo que nós sabemos. Esse é um princípio tão simples, não é? É um princípio tão simples, mas que às vezes se torna tão difícil fazermos. Nós sabemos como, olha, todo mundo sabe como tratar o outro dentro de casa, ou como deveria tratar. O marido sabe como ele deve tratar a esposa. Eu tenho certeza que o Marciano sabe. Eu tenho certeza que o Hudson sabe. Não preciso que eu chegue para ele e fale assim, olha aqui, Marciano e Hudson, vocês têm que tratar a esposa desse jeito. Não. Eles sabem como devem tratar. Todas as mulheres aqui presentes, que são esposas, sabem como devem tratar os seus maridos. Nós sabemos. Todos nós que somos pais, sabemos como devemos tratar os nossos filhos. Não sabemos? A gente sabe. Todos nós, como filhos, sabemos como devemos tratar nossos pais. Não precisa, gente, que alguém chegue e fique ali mostrando numa lousa, né, num quadro negro, olha, o filho tem que fazer isso. Nós sabemos. E todos nós sabemos como nós devemos nos tratar em família como irmãos. Nós sabemos disso. A grande questão é, nós fazemos isso? Por que é tão difícil fazermos isso? Por que será que é tão difícil nós fazermos aquilo que nós sabemos que devemos fazer para ter um bom ambiente, para termos um bom convívio familiar, para termos uma família harmoniosa, feliz, como a Lilian colocou, todo mundo em torno da mesa com muita felicidade? Às vezes, hoje em dia, ao invés de nos reunirmos em torno da mesa de felicidade, fica até tenso. Já percebeu? Existe famílias onde você sentar na mesa, você tem quase que ficar quieto, porque se alguém levanta algum assunto, aquilo vira um pé de guerra. Isso acontece. Por quê? Porque as pessoas estão feridas na sua alma. As pessoas estão machucadas na sua alma. Então, eu gostaria de, nessa noite, começar dizendo uma coisa. Eu gostaria de começar a tratar sobre família falando sobre perdão. Perdão. Algo tão necessário, algo tão importante.
algo tão fundamental para que os relacionamentos sejam mantidos sempre saudáveis. Irmãos, é impossível nós não nos magoarmos durante a nossa convivência familiar. É impossível. Sabe por quê? Porque são várias pessoas diferentes convivendo juntos dentro do mesmo ambiente. E nós não podemos nos esquecer de que todos nós fomos atingidos e fomos alcançados pelo pecado, não fomos? Esse pecado gera em nós egoísmo. Esse pecado gera em nós vontade de ter, cada um de nós, a nossa vontade reconhecida e sobreposta aos dos outros. Irmãos, eu lembro disso. Eu roubava, irmãos, os bolos dos meus irmãos. Na hora lá, tinha lá, né, minha mãe... Família, olha, eu vou contar um pouco da... vocês vão ver eu falando muito da minha história aqui. Minha família era uma família grande, não era uma família rica, era uma família... Né, a gente não passava necessidade, fome, mas também não tinha aquela coisa sobrando, não. Era um bife para cada um na hora do almoço. Você entendeu? Se você quisesse comer bife 2 vezes, você comia metade do bife no primeiro prato, no segundo prato, quando você dava o rep, quando você repetia, você comia a outra metade. Arroz e feijão nunca faltou. Isso aí tinha à vontade. Agora, carne não. Carne não tinha sobrando, não. Era um bifinho só na hora do arroz. Aí o pessoal fala assim, nossa, viveu assim. Vivi. E olha, irmãos, que estou aqui saudável, forte, né? Não inteligente, mas saudável e forte eu fiquei. Então, a gente viveu assim. Então, a minha realidade era essa, sabe? Quando a gente comprava, por exemplo, minha mãe mandava comprar pão, irmãos, eram 5 filhos. Você sustentar isso, meu pai trabalhando, minha mãe costurava, fazia coisa, sabe? Era uma vida, de muita luta. E aí, o que acontecia? Minha mãe mandava comprar pão. Era um pão para cada um. Era um pão para cada um. A gente comprava uns negócios chamados pão minuto. Pão minuto. Em Guarapari, chamado de cascudo. Eram umas broas que a gente comprava. Irmãos, eu gostava daquele negócio. E quando a gente comprava muito aquilo, sabe, os pedacinhos, eu ia lá e eu tenho que confessar para vocês, eu comia os pedaços dos meus irmãos. Olha que egoísta que eu era. Por que eu já comia o meu? Por que eu não deixava para eles? Porque eu achava que a minha fome era maior do que a deles. Porque eu achava que eu tinha mais direito do que eles. E aí, irmãos, às vezes, quando eu fazia isso de uma forma tão sorrateira e escondida, eu lembro de uma vez que eu peguei as coisas escondidas e comi. E aí minha mãe chegou, muito sábia, né? Ela perfilou os filhos todos, assim, por ordem de nascimento, né? Geralmente era assim. Quando a gente apanhava lá em casa, era assim também. Começava pelo mais velho e vinha em ordem, né, decrescente. Aí ela perfilou e falou assim, quem foi que comeu? E perguntou para cada um. E todo mundo falou o quê? Não fui eu. Eu também falei o quê? Não fui eu. Mentiroso, tinha sido eu. Aí ela virou e falou assim, bem, já que ninguém comeu e alguém comeu, eu vou bater no 5. Né? Eu vou corrigir os 5. Ô, irmãos, deu uma dor de pensar, não é no seguinte, não é pensar que eles iriam apanhar por minha causa. A dor que deu, eu vou ser sincero, foi pensar no seguinte, quando eles descobrirem que fui eu, o que eles vão fazer comigo depois? Aí, quando ela perfilou para bater, eu virei assim, eu comecei a chorar, mas fui eu. Aí ela falou assim, eu já sabia, mas eu tinha que confessar. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente, mesmo vivendo esse ambiente, eu estou contando isso de uma forma leve, mas isso denotava um egoísmo da minha parte. Isso sempre mostrou que eu achava que eu tinha mais direito do que os outros. E quando a gente acha que a gente tem mais direito do que os outros, a gente termina fazendo até aquilo que é errado. A gente rouba. Você sabia que as pessoas roubam achando que ela tem direito de ter e ela não consegue? Ela acha que isso é até uma questão de justiça. Eu tenho direito de ter e aquela pessoa tem mais. Então eu posso ir lá e pegar dela. É um ato, é um egoísmo, é o egoísmo que nos leva a fazer essas coisas. E aí, irmãos, eu entendi, eu aprendi que no meio da família
nós, às vezes, ferimos uns aos outros porque nós somos egoístas, porque nós pensamos em nós mesmos. E isso, irmãos, causa traumas, causa machucados, causam feridas que nós, às vezes, não conseguimos imaginar. É por isso que nós temos que aprender uma coisa muito séria quando nós pensamos em ter uma família harmoniosa, uma família unida, uma família feliz em torno da mesa. Nós temos que aprender, amados, a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender, amados, a ter uma atitude servil, a ter uma atitude de humildade, porque só com a humildade nós entendemos que o outro merece e é digno de perdão também. Porque nós sempre achamos que nós somos dignos de perdão, nós merecemos o perdão, mas muitas vezes nós não queremos perdoar o nosso próximo, porque nós achamos que ele não é digno disso. Uma das coisas que eu mais vejo, amados, acontecer de problemas em família é o fato das pessoas ficarem ressentidas e guardarem e represarem nos seus corações aquilo que foi feito. E as mágoas que nós guardamos em nosso coração, elas ferem, elas machucam tanto que adoecem os nossos relacionamentos. E a gente não consegue conviver com aqueles que nos são próximos, porque nós não perdoamos. Sabe, eu fico às vezes pensando como que nós, como família, não perdoamos uns aos outros. E pensamos que vamos viver a eternidade no Senhor ou com o Senhor, com pessoas que nós nunca conhecemos na vida, com pessoas que nós nunca tivemos contato na vida, e falarmos, nós amamos de uma forma perfeita. Nós amamos de uma maneira completa. Se nós não treinamos e se nós não vivemos o perdão entre nós, que fazemos parte da mesma família. Quando nós olhamos para um casal, e este casal está em conflito, se há amor, tem que haver perdão. Se há amor, tem que haver perdão. Quando nós olhamos para irmãos e há conflito, se há amor, tem que haver perdão. Se nós olhamos para um relacionamento de pai e filhos, que também ficam e têm conflitos, se há amor, tem que haver perdão. Irmãos, sem perdão não há convivência dentro de uma família. Podem guardar isso. Se eu parar para perguntar para qualquer um de vocês aqui, por exemplo, você já teve que perdoar seu esposo ou sua esposa alguma vez? A Elisângela, se pudesse ali, ela ia levantar assim, aquele monte de mãozinha. Com certeza, ela já teve que me perdoar, olha, incontáveis vezes. E ela ainda terá que fazer mais vezes isso, porque eu ainda continuo sendo um homem falho. Amados, mas é o fato de nós conseguirmos perdoar um ao outro é que nos possibilita olharmos nos olhos um do outro e continuarmos vivendo uma vida comum. E não uma vida comum qualquer, mas uma vida comum de alegria e felicidade. Quando nós tomamos a decisão de perdoar aqueles que fazem parte do nosso convívio familiar, nós conseguimos tirar o peso e sairmos da tristeza e vivermos em um ambiente de paz e alegria. Não é isso que a gente quer para a nossa família? Não é isso que a gente deseja ter no nosso relacionamento familiar? Quando eu perguntei o que é uma família feliz, todos colocaram de uma forma que a união está em torno, estar junto, isso é uma coisa boa. Ninguém consegue viver isso sem que o perdão esteja presente nos corações. Ninguém consegue viver isso sem que o perdão esteja presente nos corações. Então, queridos, nós sabemos o que fazer, mas nós temos feito isso? Nós sabemos o que devemos praticar, mas nós temos praticado isso? Quantos de nós guardamos mágoas, guardamos feridas em nossos corações daquilo que foi falado, daquilo que foi dito, daquilo que foi feito? E isso nos machuca, isso nos magoa, isso nos fere.
Mas se nós queremos, amados, viver harmonia familiar, a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é a perdoar uns aos outros. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Perdoar é mais difícil do que a gente imagina. Perdoar é mais complicado do que a gente imagina. Porque para perdoar nós temos que abrir mão de uma coisa. Nós temos que abrir mão de nós mesmos. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo. O egoísmo que traz as desavenças familiares é esse egoísmo que tem que ser rompido e vencido para que a gente tenha paz e alegria no seio familiar. Eu queria só deixar essa palavra com vocês nessa noite, esse início de conversa, de estudo sobre família, e que a gente possa viver o perdão em nossas casas, o perdão em torno das nossas mesas, o perdão no meio da nossa família. Que Deus abençoe vocês, abençoe a mim, abençoe as nossas casas em nome de Jesus. Amém? Abertos os microfones para quem quiser falar, quem quiser completar, quem quiser perguntar. Sueli não estava conseguindo falar aquela hora, disse que não consegue liberar o microfone dela. Então, tá aí. Quem quiser falar pode ficar à vontade agora. Fala, Hudson. Boa noite, queridos. Irmãos, pastor, eu gostei muito do início da sua ligação da questão da família, tendo Deus como fundamento, tendo Deus como um alicerce de estudo. E quando você leva para o perdão, quando você chegou no perdão, eu me lembrei que Deus nos perdoou, né? Porque em Adão e Eva, a humanidade toda pecou, mas ele continuou na sua posição de Deus, de alguém que zela pela criação, e enviou o modus operandi do perdão, de religar, né? Eu gosto daquela palavra do latim, religare, né? Então, assim, Deus se mantém intacto no compromisso que ele tem com a gente, no sentido de ter relacionamento, de ser justo, de aplicar a justiça, mas em amor nos perdoar. Então, em certo sentido, ou no sentido total, quando Deus é a base, né, da nossa família e a gente perdoa, a gente reflete o que Deus fez pela gente. Com certeza, Hudson, com certeza. Você falou assim, a gente reflete. Eu coloquei que eu gravei a devocional, que eu acho que vai ser de segunda-feira. Eu falei o seguinte, que Deus, ele quer se revelar ao mundo, né? Ele quer se revelar ao mundo. E a família é um modo dessa representação, a família cristã é um modo dessa representação desse amor e da pessoa de Deus diante deste mundo. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que nós, através das nossas atitudes, através daquilo que nós vivemos como família, nós refletimos quem é Deus. Quem é Deus, sabe? E quando eu penso nesse reflexo de quem é Deus, é aí que a gente tem que se preocupar em nós como famílias. Por que eu comecei tratando do perdão? Porque, irmãos, vamos falar uma coisa. As nossas famílias refletem Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós não conseguimos perdoar a nós mesmos dentro de casa, como é que a gente pode levar para as pessoas que estão fora uma mensagem de perdão? Se eu não consigo perdoar o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, meu sobrinho, né? Minha esposa, meu esposo, se eu não consigo perdoar esses que fazem parte desse grupo tão íntimo, o mais íntimo de todos, que é a família, como eu posso dizer às pessoas de fora, olha, Jesus perdoa você, não importa qual seja o seu pecado? Não fica esquisito? Não fica uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo? Ou seja, para mim é o seguinte, eu estou sendo um ouvinte, mas não um praticante. Eu estou reverberando uma mensagem
ecoando uma mensagem que é verdadeira, que Jesus perdoa. Mas eu não estou vivendo, praticando aquilo que eu estou falando. Então, o meu reflexo de Deus nesse aspecto, entendeu? Por isso que eu concordo, eu gosto dessa palavra, o meu reflexo de Deus nesse aspecto é falho. Ele é falho, ele é quebrado, ele é defeituoso. E aí entra um problema. Como que as pessoas vão enxergar Deus de uma forma defeituosa através da imagem que eu estou refletindo? Sabe, são coisas muito sérias quando nós pensamos nesse aspecto. Mas é exatamente isso aí. Vamos lá, está aberto aí. Obrigado, Hudson, pelo comentário, viu? Valeu. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Sueli, você tem que abrir esse microfone, Sueli, pelo amor de Deus. Vou te botar em contato com o Rodolfo. Aí! Abriu! Então, realmente, o perdão é a chave em todos os relacionamentos e fundamental para a família, realmente, porque quando a gente perdoa e pede perdão, né, que tem que ser os dois caminhos, porque quando a gente não perdoa, não pede perdão, não perdoa, a gente não tem paz, a gente não tem alegria, a gente não tem felicidade. Então, quando a gente perdoa as pessoas, somente na família, né, como falou, cada um é diferente, mas realmente o perdão é a chave da felicidade. Não só minha, mas das pessoas que estão ao meu redor. Amém. Como a irmã falou aí, problemas vamos ter sempre coisas. Então, perdoar é renunciar, como você falou. Então, isso é importante para a família, porque o perdão traz unidade traz felicidade, porque pode estar juntos, compartilhar sem aquelas coisinhas. Então, realmente, uma família que não vive com perdão, eles não conseguem ser felizes, é impossível, eu acho. Olha só, pegando isso que você está falando, Sueli, você me fez lembrar, o Salmo 133 é um salmo muito profundo. A gente sempre usa ele em um contexto de igreja, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, atinge a barba e chega à orla de Arão. Aonde há unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Você falou que exatamente isso, que o perdão gera unidade. E a unidade gera alegria. E é verdade. Aonde tem unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção. E isso é para o meio familiar. Quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos, que vivam unidos as famílias. As famílias. Que a gente possa viver e experimentar a ordenação da bênção de Deus dentro dessa casa. É claro, irmãos, olha, quando eu falei de que as decisões da Alice vão atingir o Tiago e a Isabel, isso quer dizer o seguinte, que vai chegar um momento em que o Tiago e a Isabel não vão ter controle mais sobre aquilo que acontece com a Alice. Ela vai ser responsável pelos atos dela. Ela vai ser responsável pelas suas decisões. E todos nós, como pais, como irmãos, como filhos, nós vivemos isso. Às vezes, como esposo e como esposa. Irmãos, ninguém, por favor, ninguém em juízo perfeito casa para ser infeliz, não é verdade? Ninguém casa. A pessoa dentro de uma normalidade, né? Se existe aquele que é anormal, que não é o correto, tudo bem. Mas ninguém dentro de uma normalidade casa pensando, eu vou casar para sofrer. Não, a gente casa pensando que vai ser feliz. Ninguém casa, ninguém, dentro de uma normalidade, casa assim, eu vou casar para poder me separar daqui a 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Não, a gente casa, irmãos, de verdade, pensando que é para sempre. Isso está no nosso coração. Mas casamento não depende só de um, depende? Não. Casamento depende de 2. Isso foge ao nosso controle. O que a minha esposa vai fazer, o que o esposo vai fazer, foge ao controle do cônjuge. Não está nele.
Então, é a mesma coisa. Os filhos crescem e fogem ao nosso controle. Eu gostaria que, por exemplo, minha filha tivesse uma outra atitude, mas ela não tem. Isso foge ao meu controle. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é orar. É orar. É a única arma que a gente tem. Orar para que as coisas mudem. Orar para que seja resolvido. Mas isso não pode impedir de que a gente, dentro do nosso relacionamento familiar, aquilo que está no meu controle, na minha responsabilidade, seja feito da melhor maneira possível. Um exemplo, minha esposa não quer mais viver comigo, ok, ela foi embora, ela me abandonou, ela quer viver uma vida fora, afastada de mim. Isso está no meu controle? Não. Mas o meu convívio com os meus filhos, com a minha filha, com o meu genro, com a minha neta, esse está no meu controle, nesse momento. Então, eu tenho que conviver da melhor maneira possível. Estão entendendo o que eu quero dizer? Cada um de nós temos que trabalhar naquilo que nos é possível, sabendo que, como pessoas que somos, muitas coisas vão fugir do nosso controle, Mas nós devemos fazer a nossa parte sempre, que é perdoar, que é dar a segunda chance de retorno e conserto, quando a pessoa assim quer, ou a gente manifesta isso, mesmo se a pessoa não quiser, a gente está lá franqueando este perdão, para que os relacionamentos sejam restabelecidos, para que haja união e que a bênção do Senhor ocorra. Sobre quem? Sobre aqueles que estão buscando essa união. Se há alguém no meio que não quer essa união, o que a gente vai fazer? Vamos orar por ela, para que ela possa experimentar disso, no nome de Jesus. Vamos perdoá-la, mesmo ela não querendo isso, mesmo ela não desejando isso, porque é a nossa responsabilidade fazer. Amém? Então, que a gente possa entender isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Ninguém? Muito bem. Vamos orar, então. Vamos orar nesse instante, então, pelas famílias.